Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Estou aqui, para, como eu havia prometido, dar uma aula, certo, sobre panorama da economia e da geopolítica mundial, as diferenças entre os países subdesenvolvidos. Era esse o último assunto que a professora Maíra tinha passado para vocês. Então, aí, eu digo, vou dar essa revisão, certo? Procurei um texto básico para vocês se darem bem na nossa prova, se Deus quiser, no dia 9, certo? Então vamos lá, pessoal. Ó, a geopolítica mundial tem sofrido grandes modificações nos últimos 30 anos. Né? A partir da década de 80, as sucessivas dissoluções dos regimes socialistas na Europa, marcada pela queda do Muro de Berlim em 1989 e o enfraquecimento do Império Soviético, demonstraram que a configuração das relações políticas internacionais pós-Segunda Guerra estava prestes a se reestruturar, certo? Então, houve, assim, uma reestruturação, dessa ordem. Vamos ver aí, ó. Em 1991, a União Soviética, país que idealizou um projeto político-econômico de oposição ao domínio ocidental capitalista, não conseguiu resistir às pressões internas relacionadas ao multiculturalismo e à fragilidade de sua economia. A economia frágil, fragmentada, certo? Então, aí, com o passar do tempo, houve um processo de decadência da União Soviética, contribuindo com a nova reestruturação, né? O que a gente chama de nova ordem mundial, né? Quando a Alemanha se unificou também com a queda do Muro de Berlim, isso favoreceu, foi outro fator, certo? Então vamos lá. Sua decadência decretou o fim da ordem da Guerra Fria, né? Que era o mundo socialista liderado pela União Soviética e o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos. A Guerra Fria, né? Dos blocos, e o início da nova ordem mundial, liderada pelos Estados Unidos, e com uma estrutura baseada no conflito norte e sul, a independência entre os países desenvolvidos norte e os países subdesenvolvidos sul, certo? Então, o norte, desenvolvidos, países ricos, né? E o sul, os países subdesenvolvidos, os países mais pobres, certo? Com essa nova ordem mundial. E aí os Estados Unidos se apresenta como a força maior dentre esses países, né? Nessa nova ordem mundial, certo? A nova ordem está vinculada aos interesses dos Estados Unidos, está vendo aí? Detentor da maior economia mundial. O país desenvolveu durante a Guerra Fria todo um arcabouço técnico para aumentar a sua influência econômica, cultural e militar ao redor do globo, né? Além de ser uma potência econômica, é uma potência militar, certo? Os Estados Unidos da América. Por outro lado, a Europa apostou na formação de um bloco econômico bastante ambicioso. Está vendo, pessoal? Que bloco é esse? A União Europeia, que envolve relações econômicas e políticas em torno do ideal de solidariedade e crescimento em conjunto. O ideal da União Europeia é o quê? Solidariedade e o crescimento econômico em conjunto, certo? Então, isso é a União Europeia. Com a adoção da moeda euro, que é a moeda única lá na Europa, né? Do bloco a União Europeia, no ano de 2002, o bloco atingiu o maior dos seus objetivos de integração regional, criando, veja só, criando instituições para gerenciar esse modelo de organização política. Na composição do eixo dos países desenvolvidos está o Japão, certo? O Japão está alinhado também com esses países ricos. País que conta com alto grau de desenvolvimento tecnológico, mas que está atravessando muitas dificuldades econômicas desde o início da nova ordem mundial, principalmente pelo baixo crescimento econômico acumulado e o envelhecimento de sua população. O Japão tem uma das populações mais envelhecidas, né, da Terra, então está enfrentando dificuldade econômica, dificuldade de crescimento econômico no seu território. Esse cenário, pessoal, começou a sofrer algumas alterações ao final da década de 1990, quando o termo países emergentes, vejam, países emergentes começou a ganhar espaço nas análises da conjuntura econômica mundial. Certo? Países emergentes são aqueles países que, mesmo
dentro do conjunto dos países tidos como subdesenvolvidos, tem crescido economicamente de forma acelerada, né? Tem tido uma recuperação econômica, certo? Então, isso tornou esse conjunto de países sendo chamado de países emergentes, certo? O crescimento é expressivo, ó, e o contínuo de países como a China e a Índia, a recuperação econômica da Rússia, a maior estabilidade econômica do Brasil e o desenvolvimento social e tecnológico da Coreia do Sul ofereceram uma nova característica para as relações internacionais. Países que apenas detinham uma posição secundária ó, no sistema capitalista mundial passaram a influenciar mais ativamente, certo? Ó, comércio internacional, conquistando maior poder nas decisões de blocos e organizações mundiais, certo? Esses países emergentes, né? Incluso está o Brasil também. Também o Brasil tem crescido devido à sua estabilidade econômica nos últimos anos. E o crescimento, certo? Também está dentro desse conjunto de países, os países emergentes. Em 2001, o economista Jim O'Neill, do banco de investimento Goldman Sachs, criou o termo BRICS, que é também o termo desses países emergentes, certo? Formado por Brasil, Rússia, Índia e China, e que atualmente conta também com a presença da África do Sul. Para o NIL, esse grupo de países apresentaria o maior potencial de crescimento entre as nações emergentes, está vendo? Tem outras nações emergentes, mas esses 5 são as que mais se destacam. Aí formaram um grupo chamado BRICS, algo que foi consolidado na década de 2000 e que foi absorvido pelos países em questão, que promovem reuniões, entre eles, reuniões anuais, com o estabelecimento de acordos comerciais e projetos para a transferência de tecnologia, certo? Os BRICS anualmente fazem reuniões, né? Debater questões econômicas, questões de tecnologia, transferência de tecnologia, né? Agora mesmo está uma discussão sobre a tecnologia 5G, né? Tecnologia se vai ser da China, se vai ser dos Estados Unidos, toda essa questão ligada ao avanço tecnológico. Pessoal, aí é que tem um mapa demonstrando legal isso aí, ó. Os países do norte, países ricos, desenvolvidos, e os países do sul, países mais pobres, países que passam por dificuldades, né? Então, dentro desses países do sul, se elegeu os países emergentes, alguns que se destacam pelo seu crescimento econômico, certo? E veja também que na curva do mapa aqui tem uma descidinha, né? Que coloca a Austrália e a Nova Zelândia como países do norte. Por quê? Porque eles têm alto grau de desenvolvimento, passaram pelo mesmo processo histórico dos Estados Unidos e Canadá, alguns, certo? E aí eles entram nesse conjunto de países do norte. Ok, pessoal, eu aqui tenho umas questões legais aqui, ó. Tem aqui a referência de onde eu tirei o texto, tem aqui o exercício de fixação de revisão de geografia. Veja, certo? Está muito fácil. Número 1 dos fatores que contribuiu para a modificação da geopolítica mundial nos últimos 30 anos, um dos fatores, né? Você vai marcar aqui um dos fatores, que está lá logo no começo do texto, ó. O avanço dos muçulmanos no mundo, o avanço do capitalismo industrial, a queda do Muro de Berlim, olha lá, o fim do feudalismo, certo? Então, está muito fácil, é só marcar a letra. 2. O que decretou o início de uma nova ordem mundial? O que foi decretou esse início? Né? A decadência da União Soviética em 1991, está lá no texto, né? Ó, o fim do capitalismo mundial, o avanço das tecnologias, nenhuma das alternativas. Então, está muito fácil também essa questão, se você observar, né? Eu falei muito da questão da União Soviética. 3, país que se tornou uma liderança nesse processo da nova ordem mundial, aí tá, fascínio. 4, bloco econômico europeu que mais destacou no mundo, se destacou no mundo com a nova ordem mundial. O bloco econômico europeu tá fácil, né? 5, moeda adotada para maior integração europeia, tá facílimo. E o 6, denominação dada ao conjunto de países que começou a ganhar mais espaço na conjuntura econômica mundial a partir da década de 90. Esses países que eu falei para vocês, esses 5, né? Países que se destacam, né? Que estão na parte sul, subdesenvolvido, mas se destacam pelo seu crescimento econômico, certo? Então, está aqui, é só marcar. E o 7, país que faz parte do BRICS. Um país desse aqui faz parte do BRICS. A facílimo, só marcar. Valeu, fiz um exercício fácil também para
vocês fazerem uma boa prova, uma prova legal, uma prova fácil no sentido de dizer, mas está tudo dentro do assunto que a gente trabalhou agora. Valeu, pessoal, tudo de bom e vamos estudar, vamos para frente, vamos lá, estudando.